Por que é tão difícil fazer uma boa adaptação cinematográfica de um livro? Vamos tentar entender neste vídeo. Fica aí! Pois é, gente, muitos são os filmes que são adaptados para o cinema e atualmente para as séries também. E são muitos mesmo, assim. Chuto que em volta de 70% a 80% do que a gente vê nas telas não é original de roteiro, é original de livro que foi adaptado, né? Basta você fazer uma pesquisa que você vai descobrir. Mas a maioria deles não fica tão fiel ou tão bom quanto o livro, né? É uma coisa até clássica, né? 10 entre 10 pessoas que leram um livro, quando assistiram um filme, não gostaram tanto do resultado. E o porquê será? A gente vai tentar descobrir nesse vídeo aqui agora. Mas antes eu peço para você já deixar o like, porque é muito importante. Além de você, se não for inscrito, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Além de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Bom, como eu disse, já é uma coisa clássica, né? Quando sai o anúncio de que um determinado livro, principalmente um best-seller, foi adaptado para o cinema, a gente fica na expectativa, e essa expectativa é cada vez menor, porque historicamente as adaptações de livros para o cinema não fica lá muito boa, né? Não atende às expectativas. Isso tem algumas explicações, algumas mais lógicas, outras nem tanto. A primeira delas, que eu considero lógica e que todo mundo deve chegar a essa conclusão, é que se trata de universos diferentes, né? Não se pode comparar a literatura do cinema. Então, querer que uma história, num livro, num universo, numa linguagem própria, fique tão boa quanto no cinema, é muito difícil, porque ao se tratar de linguagens diferentes, adaptações precisam ser feitas e essas adaptações acabam contaminando a qualidade daquilo que está passando do livro para o cinema. Raramente costuma ficar fiel e mais raramente ainda se torna melhor. Existem casos e até vou citar alguns deles, mas normalmente fica aqui. Então o primeiro motivo é esse, né? Universos diferentes, linguagens diferentes. E aí acaba resultando que não se consegue mesmo por uma questão realmente de serem universos diferentes. Outro motivo lógico, né, é que imagina você pegar um livro de 300, 400, 500, 600 páginas e tentar condensar isso em apenas 2 horas de um filme. É uma tarefa realmente muito difícil. Hoje, cada vez mais com os streamings, né, as séries em Netflix e Amazon e tantas outras plataformas, está conseguindo trabalhar um pouco mais, com mais detalhes a trama de um livro, né? Porque tem livros que não daria só um filme, daria uma série inteira, várias séries, de várias temporadas inclusive, né? E foram isso que foram feitos. Você imagina, por exemplo, Crônicas de Gelo e Fogo lá do R.R. Martin, imagina se fizessem apenas um filme lá, o Game of Thrones, ao invés de uma série de 8 temporadas, fosse um filme de 2 horas. Seria impossível que ficasse tão fiel ao livro quanto foi a série. Então esse é um outro motivo. Tem um terceiro motivo, que aí a gente tem que entender uma coisa que eu considero quase desonesta que os estúdios fazem e que estão fazendo cada vez com mais frequência, que eu acho inclusive eu vou dedicar um vídeo inteiro só para falar disso, que é o seguinte: o cara ele usa apenas o sucesso do livro, o nome dos personagens, mas ele resolve contar uma história totalmente diferente, mas quer se valer da fama, quer se valer do sucesso que aqueles personagens têm, que aquele autor tem, para transportar isso para o cinema, né? E acaba ficando uma coisa totalmente desfigurada. Inclusive tem autores como o Alan Moore, né? Já é uma coisa até mitológica, que ele se nega a permitir que o nome dele faça parte da produção, né? Quando você pega um caso clássico, como por exemplo V de Vingança, né? Chega a ser até meio ridículo você olhar lá os créditos e ver que está escrito lá, baseada nos desenhos do desenhista, né? E não fala o principal, que é o Alan Moore, que é o cara que escreveu a história, né? Mas ele se nega a ter o nome dele atrelado a isso, como também o da Liga Extraordinária, mas esse eu concordo com ele, porque acabaram com a história original dele para as telas, ficou uma coisa horrível. Então tem esse ponto, muito como diria assim, oportunistas dos estúdios, de contarem uma história totalmente diferente, com características diferentes, uma outra coisa, mas usarem nomes, usarem o título e usarem a fama que um livro tem para transportar
para o cinema. Então esses 3 motivos que existem são os motivos mais lógicos. Um outro motivo que não é tão lógico assim e que ele é muito forte, que é a seguinte, é a nossa percepção dos personagens e daquela história do livro. Pois bem, cada um de nós, quando lê um livro, a gente tem uma imagem da nossa cabeça daquele personagem, a gente pensa inclusive na voz, de como ele é, de como ele poderia ser, a gente cria o aspecto visual, né? Tudo que é imagem a gente cria na nossa cabeça. Se aquilo que a gente vê no cinema não bate com aquilo que a gente estava imaginando do livro, a gente naturalmente tem uma rejeição maior, é mais difícil a gente aceitar, querer e, digamos assim, comprar aquela ideia, né? Então esse efeito psicológico que o livro já produziu na gente, a gente fica muito difícil e receoso de aceitar a visão de um diretor, por exemplo, ou de um estúdio, daquela história, né? É como se a visão de uma pessoa tivesse sendo imposta para todo mundo, ao invés de cada um ter a sua. Esse efeito psicológico também atrapalha bastante, embora não pareça. Portanto, adaptar um livro para o cinema é uma tarefa muito difícil, muito complicada. Às vezes, quando o próprio autor, o escritor do livro está envolvido na produção, ele também participa ali do roteiro, a chance daquilo ali ser um pouco mais bem sucedida é maior. Mas, como a gente está aqui falando dos aspectos ruins, vale ressaltar também que existem situações em que acontece o oposto, né? Adaptações cinematográficas ficam tão boas, às vezes até melhores do que no livro. Eu vou citar 3 exemplos, né? Já que todo mundo conhece, que são excelentes, mas que servem para provar que é possível sim adaptar um livro muito bem para o cinema. O primeiro exemplo é O Poderoso Chefão, né? Mais especificamente o primeiro e o segundo filme, né? O terceiro filme não ficou tão bom. Inclusive o Coppola tinha ideias de refilmar o terceiro filme, né? Falou-se aí, porque realmente foi uma coisa muito clara que não ficou boa. Mas O Poderoso Chefão é uma prova de que um livro pode ser muito bem adaptado para o cinema. Outro livro que foi muito bem adaptado para os cinemas é Aonde os Fracos Não Têm Vez, que é um livro do Cormac McCarthy, que foi publicado em 2005. E os irmãos Coen fizeram aquela adaptação incrível, genial, ótima, do cinema, que tem o Javier Bardem como Anton Chigurh, que é incrível. Se você não viu, se você foi das poucas pessoas que está vendo esse vídeo e não viu esse filme, vá lá conferir, porque é genial. Onde os Fracos Não Têm Vez. E o terceiro filme, que foi uma adaptação de um livro e que o próprio autor falou que ficou um filme melhor que o livro, é o Clube da Luta, que é do livro do Chuck Palahniuk. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse filme, que eu vou deixar aqui no card, falando só sobre esse filme, que ele foi muito subestimado na época que ele foi lançado. Então, existe sim, é muito possível que sejam feitas boas adaptações de livros para o cinema, embora seja difícil. Mas, na maioria das vezes, é um trabalho complicado e de difícil sucesso. Mas, enfim, como as melhores histórias estão nos livros, vão continuar sendo feitas adaptações de livros para o cinema, e a gente espera que pelo menos cada vez mais se tente fazer boas adaptações para o cinema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o like, isso é muito importante. Tão importante quanto você se inscrever no canal, porque ajuda bastante, além de você ativar as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado e compartilhar esse vídeo com quem você quiser, tá bom? Eu fico por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau pra vocês. E valeu o livro, hein?